Hoje foi divulgado em tudo que é canto que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do depoimento à Polícia Federal do ex-chefe do Exército Brasileiro, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, em relação ao tal planejamento de um golpe de Estado. O curioso é que estamos há quase 1 ano e meio do ocorrido e essas informações que nos parecem tão simples de serem externadas, só agora, depois de muita pressão, é que vieram a ser compartilhadas por esses dois comandantes. Não se justifica levar tanto tempo assim, com a casa caindo para todo lado, ex-presidente sendo bombardeado e esses ex-comandantes calados o tempo todo sobre uma questão que sequer merecia segredo de justiça. Não se justifica, entendeu? Então, diante dessa nova situação que nos parece muito estranha, analisemos com a percepção um pouco mais aguçada. Se a coisa aconteceu exatamente como os ex-comandantes estão dizendo, e suponhando que seja tudo verdade mesmo, então, para começo de conversa, foi igualzinho o que fez a ex-presidente Dilma, sem tirar e nem pôr. Se Bolsonaro tem de ser responsabilizado criminalmente pelo fato de ter sido repreendido pelo general Freire Gomes por querer decretar uma garantia da lei e da ordem que está na Constituição, e foi há quase 1 ano e meio, a ex-presidente Dilma também tem de sofrer com o mesmo resultado dessa história, ou não? O que estaria diferente nessa questão? Ela foi lá, no general Vilas Boas, que era o comandante do Exército na época, e também fez a mesma consulta que supostamente estão atribuindo ao ex-presidente Bolsonaro. E mais, ela teria ouvido do então general a mesma ameaça feita por Freire Gomes a Bolsonaro. Então a situação é igual. Logo, pelo entendimento jurídico, se um é punido, a outra que fez exatamente a mesma coisa também deve ser punida pelo mesmo crime. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Ela tinha pensado no golpe e não teve coragem para executar, como disse o presidente Lula, se referindo a Bolsonaro. Pelo menos foi o que a imprensa inteira tratou na época. Mas ok. Suponhamos que realmente tenha acontecido tudo isso. O general Freire Gomes tinha acabado de assumir o comando do Exército promovido pelo presidente e chefe Bolsonaro. Era supostamente um homem da confiança do presidente. Será que ele teria mesmo a coragem de fazer uma ameaça assim ao cara que tinha acabado de promovê-lo e que se referia a um artifício garantido na Constituição? É estranho. E mais, se a GLO é um instrumento previsto mesmo na Constituição e o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, uma ordem do presidente que não for cumprida pelo comandante do Exército é ato de insubordinação. Logo, não cumprindo uma ordem, quem deveria ser preso era o próprio general. Senão, não faz o menor sentido o presidente ser o chefe supremo das Forças Armadas se não puder mandar em nada. Entendeu? E mais uma. O general e o brigadeiro estão abrindo a boca em um momento em que todos estão vendo a pressão sobre suas cabeças. Eles correm sim o risco de serem presos e, sob pressão, até as autoridades judiciárias disseram que um suspeito entrega a própria mãe para se livrar das responsabilidades. Os dois entraram na lista dos militares que poderiam pegar cadeia. Que credibilidade eles têm para compor a peça final de um inquérito policial? A esquerda mesmo desqualificava as delações na época em que o presidente Lula estava sendo acusado pelas pessoas próximas a ele no governo, como foi o caso do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e tantos outros, principalmente quando Marcelo Odebrecht mencionou aquela famosa frase: o amigo do meu pai.
Se dizia que uma delação não tem peso se não houver provas. Tomara mesmo que essas acusações feitas agora por esses dois militares estejam sustentadas em evidências robustas. Caso contrário, podem ter sido forjadas apenas para agradar a quem interessa e se livrar de uma cadeia. Não basta um dizer que falou e o outro dizer que ouviu. Negativo. Os dois estão sob suspeitas também. Tanto é que foram convocados para depor. Pois esse será o maior desafio de quem quer levar adiante essa questão de um golpe que não existiu. Transformar em provas contundentes o que essas pessoas estão mostrando apenas com palavras. E se elas estiverem mesmo mentindo para fugir de uma punição, de uma cadeia, como vai ficar a situação? Já imaginou? 1 ano e meio e eles nunca disseram absolutamente nada. Poderiam ter feito isso lá atrás. E o que é pior, se esconderam essas informações até o dia de hoje, com o processo de investigação correndo todo esse tempo, gastando recursos do cidadão brasileiro, dinheiro público adoidado e não falaram nada, então, no mínimo, eles prevaricaram. Também cometeram um crime do mesmo jeito e devem ser punidos na forma da lei. Ou não é assim? Se sabiam e não denunciaram o que essa gente acha que foi crime, então eles prevaricaram. Ou seja, não existe saída para esses delatores, a não ser que haja um acordo para deixá-los livres em caso de uma história bem contada. Mas mesmo assim não vai passar de meras suposições. O tal do disse-me disse. E veja que o objeto desse crime não existe mais, não aconteceu. Que seria uma tentativa de golpe, não rolou. Onde está o crime? O que supostamente aconteceu foi a mesma coisa que a Dilma. E tem mais. Se foi assim mesmo, o general repetiu o que Dilma ouviu de Vilas Boas. Bolsonaro deu meia volta, foi embora, como Dilma fez, e o crime não aconteceu. Simples assim, não passou de intenções. Vai dizer que não? Mas a impressão que fica é a de ódio puro, de querer tratar a coisa como se tivesse acontecido e punir um ato fictício de um universo paralelo. De novo, não aconteceu o objeto do crime. Entendeu? E por falar no ex-presidente, Bolsonaro esteve na manhã desta sexta-feira em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. E olha, é impressionante o capital político que esse homem tem. Parece que a popularidade dele só aumenta. Ficou ainda mais forte depois de tudo que estão tentando contra ele. Imagine se houvesse mesmo alguma coisa depois desse pente fino todo que estão fazendo na vida dele. Já teriam encontrado alguma coisa. E até hoje ele continua limpo, mostrando que não fez absolutamente nada de errado. Pois no Rio de Janeiro, Bolsonaro reuniu uma multidão, mais uma vez, que só não foi maior por causa da falta de espaço. E de novo, as pessoas gritavam incansavelmente pelo nome dele. Veja. Caramba, vai dizer que isso não é de assustar? Será que o presidente Lula consegue arrastar uma multidão assim também? A gente fica curioso. Pelo menos a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, temos certeza que não consegue. Ela convocou os apoiadores para um evento na Paulista e apareceram apenas alguns gatos pingados. Foi vergonhoso.
Por que será que o presidente Lula não testa a popularidade dele?